Nós vamos então aqui iniciando o nosso livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia do Chico e de Valdo Vieira. Nós estamos na primeira parte, o capítulo número 2, Corpo Espiritual, e nós vamos aqui para os centros de força. Bom dia, Marion. Antes de nós começarmos aqui falando sobre centros de força, não, né? Centros vitais, na verdade, que é o nome correto. Então, antes de entrarmos aqui nesses centros vitais, eu queria fazer com vocês uma recapitulação daquilo que nós já estudamos no livro Entre a Terra e o Céu. Vocês devem se lembrar que nós estudamos aquele caso do menino Júlio, né, que era aquele garoto que tinha cometido suicídio, se afogando no mar, porque numa encarnação anterior ele havia tomado ácido, né, vocês se lembram? E aí então, ele chegando no mundo espiritual, ele foi atendido num hospital específico para espíritos nessa condição infantil, e ele apresentava então aquele problema na garganta. Quando então André Luiz, fazendo a visita, né, para conhecer um pouco da história e tudo mais, acabou chegando naquele educandário, onde nós tínhamos ali Mariana e também a irmã Blandina. Então vocês se recordam dessa história, né? Nós passamos por ela. Então nós vamos rever esse trecho, porque naquela passagem André Luiz recebeu instruções a respeito desses centros vitais. E nós vamos então aqui fazer essa introdução com esse trecho, depois a gente vai para a Evolução em Dois Mundos para aprofundarmos um pouco mais. Então ele diz assim: após saudarmos a devotada Mariana, que o assistia com desvelo maternal, o ministro examinou-o e notificou à irmã Blandina algo inquieta. Estejamos tranquilos. Espero conduzi-lo à reencarnação em breves dias. Sim, essa providência não deve tardar, considerou nossa amiga atenciosa. Assinalando-nos de certa curiosidade, de vez que também percebia Hilário interessado em adquirir informações e conhecimentos em torno dos problemas que anotávamos de perto, o instrutor convidou-nos a observar a infortunada criança, comunicando: como não desconhecem, o nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. Cada qual de nós respira em determinado tipo de onda. Quanto mais primitiva se revela a condição da mente, mais fraco é o influxo vibratório do pensamento, induzindo a compulsória aglutinação do ser às regiões da consciência embrionária ou torturada, onde se reúnem as vidas inferiores que lhes são afins. O crescimento do influxo mental no veículo eletromagnético em que nos movemos, após abandonar o corpo terrestre, está na medida da experiência adquirida e arquivada em nosso próprio espírito. Então, quando ele fala sobre esse influxo mental, ou seja, esse poder magnético que a mente tem de mobilizar, né, toda essa estrutura fluídica que nos envolve, ela vai se tornando cada vez mais intensa, cada vez mais complexa e cada vez mais objetiva também, de acordo com a experiência que nós adquirimos no nosso corpo, no nosso próprio espírito, né? Então, eis aí para nós essa definição. Bom dia, Flávio. Bom dia, professor. Vamos lá. Pois é. Nós estamos lendo aqui aquele trecho do livro Entre a Terra e o Céu, quando André Luiz visitou o garoto Júlio naquele educandário no plano espiritual, falando sobre os centros de força. Diz aqui o texto para nós:
Atentos a semelhante realidade, é fácil compreender que sublimamos ou desequilibramos o delicado agente de nossas manifestações conforme o tipo de pensamento que nos flui da vida íntima. Então, quando ele fala aqui em cima, esse delicado agente de nossas manifestações, ele fala sobre o perispírito, que ele vai se tornar equilibrado ou desequilibrado de acordo com o tipo de pensamento, a qualidade das energias que nós mobilizamos. Quanto mais nos avizinhamos da esfera animal, maior é a condensação obscurecente de nossa organização, e quanto mais nos elevamos ao apreço de esforço próprio, no rumo das gloriosas construções do espírito, maior é a sutileza de nosso envoltório, que passa a combinar-se facilmente com a beleza, com a harmonia e com a luz reinantes na criação divina. Ouvíamos as preciosas explicações enlevados, mas Clarencio, reparando que não nos cabia fugir do quadro ambiente, voltou-se para a garganta enferma de Júlio e continuou. Ou seja, eles então estavam ali conversando sobre essas teorias, esses temas tão complexos, ao lado do leito onde o garoto se encontrava. Então, quer dizer, vamos prestar atenção no que está acontecendo aqui. Não nos afastemos das observações práticas para estudar com clareza os conflitos da alma. Lembrando, mais uma vez, que Júlio cometeu suicídio, que ele se afogou. Cometeu suicídio não, ele se afogou por causa da invigilância da madrasta, que tinha ali aquele sentimento de antipatia, porque, lembrando que no passado ele tinha sido de fato suicida, ingerindo aquele veneno. Então, tudo isso ligando uma encarnação do passado com a do presente daquele momento. Tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia no centro de força, que reage em nosso corpo a essa ou aquela classe de impulsos mentais. Isso aqui é extremamente importante, quando ele coloca essa viciação do pensamento, tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia do centro de força, que reage em nosso corpo a essa ou aquela classe de influxos mentais. Essa é uma definição extremamente importante, porque nós estamos o tempo todo produzindo essas ondas mentais, e nós lembramos que a toxicidade, ou os fluidos salutares que percorrem o nosso corpo depende da nossa própria produção. Então, quando nós falamos sobre curas e autocuras, temas que são bastante comentados no nosso meio espírita, principalmente naqueles trabalhos de tratamentos espirituais, de fluidoterapia, tratamentos de passes, cirurgias espirituais e tantos outros que nós encontramos nas casas espíritas. É importante lembrar que somos nós que criamos a desarmonia e somos nós que temos a capacidade de criar essa harmonia. Então, extremamente importante falar desses influxos mentais. São expressões novas, são expressões muitas vezes não muito claras, mas dá para a gente perceber que a nossa mente é uma grande usina geradora de força e todo o resto do nosso organismo vai responder aos impulsos dessa energia, seja ela positiva ou negativa. Então, uma baixa energia, uma alta energia, uma energia com boa qualidade ou com baixa qualidade, tudo isso depende do nosso modo de pensar. E a gente lembra também que esse equilíbrio mental, ele depende bastante também dos elementos externos que nos envolvem. Então, o ambiente em que nós vivemos, o ambiente mais íntimo, por exemplo, da família, o ambiente coletivo da sociedade onde nós nos encontramos, nesse período em que nós estamos vivendo agora com pandemias, com tantas atribulações sociais, políticas, econômicas e todas essas dificuldades que nós encontramos, isso vai também interferindo, vai nos influenciando para que nós, criando em nós esses desequilíbrios. Então é importante que, ao abraçarmos, por exemplo, uma filosofia como a doutrina ou qualquer outra, que proporcione ao indivíduo essa paz de espírito, que nós falamos paz de espírito, que na verdade é uma expressão um tanto poética, vamos dizer assim,
que é um tanto poética, né, mas paz de espírito significa exatamente ter ali os pensamentos equilibrados, os pensamentos em harmonia. Porque essa paz de espírito significa essa tranquilidade, essa serenidade para lidar com essas situações, tanto dos conflitos internos como dos conflitos externos também. E ele segue para nós aqui, vamos lá. Apliquemos à nossa aula rápida, tanto quanto nos seja possível, a terminologia trazida do mundo para que vocês consigam fixar com mais segurança os nossos apontamentos. Então, o que eu queria passar para vocês, né, vai começar agora, porque para a gente fazer o estudo do Evolução em Dois Mundos, falando sobre esses centros vitais, nós vamos então pegar essa introdução que André Luiz e Hilário receberam de Clarencio nesse trecho da conversa. Analisando a fisiologia do perispírito, lembrando que quando nós falamos em fisiologia, nós falamos da forma como o perispírito funciona. Eu estou no livro Evolução em Dois, no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo número 20, Conflitos da Alma. Aqui. Tá. Então, quando se fala sobre fisiologia, nós falamos do funcionamento. Então, o que André Luiz começa a receber de instrução é como funciona o perispírito. Porque quando nós falamos perispírito, nós pensamos naquele corpo fluídico que envolve o espírito e que entra em contato com o corpo físico, no caso de nós encarnados. Mas como ele funciona exatamente? Porque se nós olharmos o nosso corpo físico, a fisiologia que nós estudamos do nosso organismo diz respeito ao sistema circulatório, diz respeito ao sistema endócrino, produção de hormônios, fala sobre todo o funcionamento do nosso corpo. Então isso a nossa medicina consegue definir bem, embora ainda tenha bastante, né, tem ainda muita coisa para aprender, principalmente nessa relação entre matéria e fluido, porque nós analisamos apenas a matéria. Então nós temos ali, né, todos os nossos sistemas funcionando em harmonia, temos ali todos os processos que vão sendo gerados, né, a fisiologia, por exemplo, do nosso processo digestivo, a fisiologia do sistema endócrino. Então vamos analisando o funcionamento de cada um dos nossos órgãos. Quando nós falamos então aqui sobre fisiologia do perispírito, aí então nós vamos parar e pensar, mas espera aí, o perispírito tem um funcionamento? De fato ele tem. Então nós vamos entender de que modo que essas energias, né, acabam sendo impulsionadas por todo esse corpo fluídico, quais são os centros que impulsionam e que geram essas energias, de que modo que essas ramificações interagem entre si com centros primários, com centros secundários. Então, tudo isso é importante de nós analisarmos, porque na verdade nós estamos aqui numa tentativa de fazer uma dissecação do nosso perispírito. Assim como foi feita no passado a dissecação do organismo, né, quando nós tivemos ali estudiosos da anatomia, estudiosos da ciência, que pegavam ali um cadáver e faziam a dissecação, iam cortando pedaço por pedaço, desmontando, entre aspas, o corpo físico para entender quais eram os órgãos, depois de entender o seu funcionamento, né? Observando ali os indivíduos, tanto as peças anatômicas como os indivíduos vivos, fazendo ali uma série de experimentos para entender como o corpo funciona. E aqui nós estamos tentando dissecar o perispírito, só que nesse caso é uma dissecação teórica e bastante superficial. Mas vamos em frente, vamos ver como é que funciona então. Analisando a fisiologia do perispírito, classifiquemos os seus centros de força, aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. Então começamos a fazer uma relação entre centros de força. A gente pode dizer assim que, da mesma forma que quando nós estudamos o corpo físico, nós vemos, por exemplo, você tem ossos, você tem tecidos, vários tipos de tecido, incluindo os ossos, né? Nós temos ali também vasos, nós temos ali várias estruturas, mas o mais importante a princípio é estudarmos os órgãos. Então nós temos ali o cérebro, temos o coração, temos os pulmões, temos o estômago, temos o intestino, o baço, pâncreas, fígado e tudo mais. Vamos separando essas peças. Então, no caso do perispírito, esses órgãos que chamam mais a atenção começam então como centros de força.
E aí nós temos, né, vários tipos de desenhos, de gravuras que são produzidas, né, por aqueles que imaginam a forma, né, o formato, as cores, a intensidade desses centros de força, e eles acabam então criando. Alguns ali dizem que vêm através dessa dupla vista, outros imaginam como possam ser, né, então desenham com formatos de flores, com nas regiões do corpo desse jeito ou daquele jeito e tal. Então a gente usa esses desenhos como sendo a nossa melhor referência. Mas certamente está muito longe da realidade, já que nós estamos lidando com algo que para nós ainda é abstrato. É algo que nós não conseguimos ainda visualizar, né, dentro da nossa condição de espíritos encarnados. Então, os centros de força aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre, fazendo então uma relação entre centros de força e partes do nosso corpo físico. Temos assim, por extensão máxima do veículo que nos serve presentemente, no caso o veículo, o perispírito, né, porque eles estão falando, eles desencarnados. O centro coronário, que na Terra é considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus de 1000 pétalas, por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações, de vez que nele assenta a ligação com a mente fulgurante sede da consciência. Então, a gente lembra que o coronário vem de corona, que significa coroa. Então a gente já imagina essa parte que fica no alto da nossa cabeça, que tem a ligação com o cérebro e, portanto, conforme é colocado aqui por Clarencio, né, por irmão Clarencio, é o mais importante de todos, porque nós somos o princípio inteligente. Inclusive, lá no próprio Livro dos Espíritos, é dito para nós ali que o espírito não tem uma forma, né, mas há uma concentração na região da cabeça dessa energia, exatamente porque a mente pulsa dessa região. Assim é a definição que eles apresentam para nós. Bom dia, Elcio. Então, o centro coronário tem uma ligação direta com essa região. Esse centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais, vibrando, todavia, com eles em justo regime de interdependência. Então, ele é o primeiro lugar que recebe o estímulo do espírito, e dali então ele irradia para todos eles, mas é uma combinação, né, um trabalho de interdependência, como ele coloca para nós. Todos dependem de todos. Considerando em nossa exposição os fenômenos do corpo físico, e satisfazendo aos impositivos de simplicidade em nossas definições, então já fica claro para nós aqui que já está sendo trazido para nós algo numa condição de simplicidade. Então não vai ter ali uma análise mais profunda. Satisfazendo aos impositivos de simplicidade em nossas definições, devemos dizer que dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo o responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. Então, quando ele fala alimentação das células do pensamento, já é algo que, para nós, não tem uma explicação tão simples assim. Nós não conseguimos entender exatamente o que significa isso. É por isso o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, capazes de favorecer a sublimação da alma. Então aquela ideia, né, de que esses raios da espiritualidade superior descem sobre nós, né, focando na nossa cabeça, no alto da nossa cabeça, é exatamente que é o ponto de contato, que é dali que vem essas energias e que é dali também que essas energias se dispersam pelo corpo perispiritual. Exatamente, né? Essa questão da distribuição de energias começa por ele, porque ele é o pulso principal, e é por isso que nós vemos também, né, que a mente produz a qualidade dessas energias, como nós vimos anteriormente, né? Então começa nessa região da mente e, portanto, do centro de força coronário. Logo após, anotamos o centro cerebral, contíguo ao centro coronário,
que ordena as percepções de variada espécie, percepções essas que na vestimenta carnal constituem a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. Então nós saímos aqui, né, da área da consciência e entramos na área da inteligência. Olha a diferença de um para outro, porque a gente lembra que a inteligência, como dizem os espíritos a Kardec no Livro dos Espíritos, a inteligência é um atributo do espírito. Nós não somos a inteligência, nós possuímos a inteligência, ela é um atributo nosso. Então existe a diferença entre esse centro coronário e esse centro cerebral, como ele chama aqui também. Que também muitos falam centro frontal, né, que fica naquela região da testa, né? Então, esses dois centros, um é da consciência, o outro é da inteligência. E ali, então, inclusive, né, acabam regendo ali todos os nossos sentidos, acabam regendo também ali toda a questão do saber, da arte, da cultura. E aí é muito interessante, a gente pode fazer uma comparação, quando nós encontramos, por exemplo, indivíduos que fazem mau uso da inteligência aqui durante a existência reencarnatória. Tem ali aquela capacidade intelectual, mas usa de uma forma destrutiva. Então nós podemos imaginar, né, a qualidade das energias que pulsam dessa região. Exatamente pelo objetivo destrutivo. Porque nós vimos assim, como ele colocou lá em cima, quanto mais nós nos aproximamos dessa nossa condição primitiva, mais desequilibradas são essas energias que percorrem o nosso organismo perispiritual e, por consequência, acabam afetando o nosso corpo também. Agora, quando nós utilizamos essa energia de um modo sublime, podemos imaginar, por exemplo, né, quando nós pegamos assim, pessoas que trabalham com ciência, pessoas que trabalham com filosofia, que trabalham com a espiritualidade, que utilizam o conhecimento, nesse caso, que nós lembramos que a consciência produz os valores. É aquela parte ética, aquela parte moral do indivíduo. Já quando nós falamos sobre esse centro cerebral, ou esse frontal, nós falamos ali do direcionamento que o indivíduo dá para o seu conhecimento. E aí então nós podemos pensar que esses indivíduos que trabalham nessas diversas áreas, quando eles então utilizam esse conhecimento para transformar o mundo, para elevar ali a condição da humanidade, então nós vemos assim que são dois indivíduos, aquele que utiliza de um modo destrutivo e aquele que utiliza de um modo produtivo. Ambos ativando essa mesma região, mas emitindo energias de qualidades diferentes. E aí então nós podemos perceber a diferença entre um e o outro e também podemos já deduzir sobre a qualidade das energias que são irradiadas dessa região. E ele continua. É no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endocrínico, referente aos poderes psíquicos. Então aqui também fala, né, sobre essa capacidade que nós temos desses poderes psíquicos. Aí podemos entrar, por exemplo, no que diz respeito à mediunidade, das percepções extrasensoriais que nós temos, né? Essa palavra extrasensorial é porque ela vai além dos nossos sentidos naturais. Audição, visão, tato, paladar, olfato. E aí então o extrasensorial é aquilo que tem aquela percepção que vai além da matéria. Então também é regido por esse centro. Em seguida temos o centro laríngeo, que preside aos fenômenos vocais, inclusive às atividades do timo, da tireoide e das paratireoides, né? Então nós entramos aqui na parte endócrina, né, que trata, por exemplo, do nosso sistema imunológico. O timo, temos a tireoide também aqui que produz os hormônios para o nosso equilíbrio, paratireoides e tudo mais. Aí então, né, no campo da medicina, aí, os nossos profissionais médicos conhecem melhor o funcionamento disso. Mas o que nós vemos aqui também, esse laríngeo que produz os fenômenos vocais. E aí é a mesma coisa, a fala, por exemplo, de acordo com a qualidade da nossa fala, nós vamos encontrar também ali um tipo de energia que irradia dessas regiões. Então, nós vemos muito, né, os espíritos trazendo mensagens para nós, falando sobre a palavra.
E a palavra palavra, né? A palavra palavra, ela também traz para nós a qualidade, dependendo daquilo que nós dizemos, daquilo que nós construímos ou destruímos a partir dessa nossa ação. Cindizinha colocou, deixa eu ver se eu entendi, né? Nós não somos a inteligência, porque ela pode ser usada para o mal, né? O mesmo não ocorre com a consciência, que sempre é sábia, né? Porque ela é onde está escrita a lei de Deus. Então nós, em essência, somos consciência. E a consciência ela pode estar bem desenvolvida ou mal desenvolvida, porque a inteligência, sendo um atributo, ele vai se aprimorando com o passar do tempo e vai então adquirindo conhecimento. Essa ligação entre consciência, que tem ali os valores, que é esse centro de valores, com a inteligência, que é o centro do conhecimento, nós encontramos o saber. Né? A sabedoria, nesse caso, não o saber no sentido intelectual, mas a sabedoria propriamente dita. Então, na verdade, nós somos a consciência. Né? Essa é a diferença dos dois. Enquanto que a inteligência ela é o atributo nosso que nós assimilamos conhecimento, fazemos as aplicações. São conceitos ainda complicados para nós, a gente faz essas definições a partir da nossa percepção, mas é difícil nós entendermos exatamente qual é a constituição e quais são os verdadeiros atributos do espírito se nós não conhecemos o espírito ainda. Nós sabemos que somos espíritos, mas nós não somos capazes de entender ainda qual é a própria natureza do espírito. O que o espírito é capaz de fazer, do que ele é feito, como ele se desenvolve, como ele surgiu, para nós ainda está muito longe da nossa capacidade. E eu falo nós, não apenas nós encarnados. Nós falamos nós espíritos nessa condição. Porque mesmo estando no mundo espiritual, nós vamos muitas vezes ter contato com informações como essa, porque a gente vê aqui André Luiz e Hilário ouvindo esses relatos, e a gente vê assim, eles balançando a cabeça, fazendo aquela cara de intelectuais, né, dizendo, ah, tá, entendi, tá, mas na verdade eles não estão entendendo nada, né, porque nessa condição em que eles se encontram, entender sobre a natureza do espírito é algo que somente os espíritos muito depurados e muito elevados são capazes de ter essa percepção. Até então, André Luiz e Hilário são espíritos comuns, tendo contato pela primeira vez com essas informações. Então nós ainda nessa faixa de espíritos do planeta Terra, ligados aqui a esse planeta, nessa condição de provas e expiações, ainda que seja um pouco mais evoluído ou menos evoluído, nós não temos acesso, pelo menos acesso prático, a esses elementos. Nós temos até um acesso teórico. Você vai a uma biblioteca, você ouve uma instrução, como eles estão ouvindo agora. Mas você ver o espírito, e você ver tudo isso acontecendo no espírito, eles não têm essa compreensão ainda. Assim como nós não temos, né? Por sermos espíritos quando no estado errante, não quer dizer que, pelo contrário, né? Muitas vezes nós aqui encarnados, que temos oportunidade de estudar esse tema, nós podemos ali ter uma condição muito melhor do que muitos desencarnados, que simplesmente estão vivendo aquele automatismo da vida, vivendo ali os seus instintos, presos às suas dificuldades do mundo físico, né? Então imaginemos nós, chegando no mundo espiritual, nós já chegamos com a vida mais ou menos resolvida, em termos de consciência, em termos de culpa e tudo mais, e nós vamos fazer um curso de aprimoramento. Agora, a grande maioria dos espíritos que chegam no mundo espiritual vão ali para centros de psicologia, para poder fazer terapias, para resolver os dramas que ficaram pendentes na sua consciência e tudo mais, né? Então, estar desencarnado não quer dizer muita coisa, não. Flávio colocou, né, aqui estamos estudando o cálculo 1, né? No plano espiritual, vamos chegar ao cálculo integral, né? E depois de uma boa viagem ainda, né? André colocou, mesmo eles sendo os médicos, né, entenderem um pouco mais do assunto, não sabem nada, né? Ainda tem muito que aprender. Tanto que André Luiz até teve aquela frustração, né, de dizer assim, não, quando eu estava encarnado eu era médico. E disseram, e daí? Tudo que você sabe como médico, esquece tudo que você vai aprender tudo de novo agora. Então, na verdade, ele usou, André Luiz, ele usou todo o método de estudo, de investigação, de busca de conhecimento, só que agora para buscar um conhecimento diferenciado daquele que ele já tinha. Porque o conhecimento biológico teve grande valor, mas para essa análise espiritual vai ter pouco valor, né? Ele vai usar só o método para poder se desenvolver. Vamos em frente aqui.
que a gente está só na introdução, né? Não entramos ainda aqui, né, no Evolução em Dois Mundos. Vamos lá. Logo após, identificamos o centro cardíaco que sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. Então não é à toa, né, que quando o indivíduo se encontra ali magoado, ou ele se encontra feliz ou apaixonado, a gente sente no peito aquela força, aquela intensidade toda, né? E a gente acaba sentindo o reflexo físico. Então aquela angústia toda, dá aquele aperto no peito, na verdade nós vemos ali energias que se concentram de um modo negativo quando existem emoções desequilibradas. E ao mesmo tempo dá a impressão de que o peito vai explodir de alegria. São expressões que nós falamos, né? Eu estou com um aperto no peito, meu peito vai explodir de alegria e tudo mais. Que na verdade nós falamos de um centro energético que pulsa com tal intensidade que traz para nós um reflexo físico. Por isso que existe essa correlação entre corpo físico e corpo perispiritual. Não é à toa. Quando nós então temos ali aquele cansaço mental, não é à toa que nós sentimos aquele peso na cabeça, porque a mente não é a matéria, mas a mente está diretamente correlacionada com esses centros, né, tanto o cardíaco como também o frontal, no caso aqui o cerebral. Então o corpo físico reflete aquilo que o perispírito está conectado. Pois é, mas é verdade, né, André? Tem que ir devagar. Vamos lá. Prosseguindo em nossas observações, assinalamos o centro esplênico, que no corpo denso está sediado no baço, né? O baço do lado esquerdo aqui, na altura um pouco abaixo das costelas, né? Regulando a distribuição e a circulação adequada aos recursos vitais em todos os escaninhos do veículo de que nos servimos. Aqui ele já fala, né, sobre essa circulação adequada dos recursos vitais. Então é ali que começa a fazer essa grande circulação, né, essa movimentação de energias. Então ele tem essa função. Continuamos, identificamos o centro gástrico, que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. Então aqui a gente já fala também sobre aquela relação entre o nosso aparelho digestivo e esse centro de distribuição dessas energias, né, que fala sobre os alimentos e fluidos de nossa organização. E por fim, temos o centro genésico, em que se localiza o santuário do sexo, como o templo modelador de formas e estímulos. E aí então nós lembramos, né, que nós já falamos sobre essa parte do centro genésico das energias sexuais. Nós estudamos inclusive aqui com o André Luiz, falando sobre o livro Ação e Reação, quando nós vimos aquele capítulo, né, extenso, que nós demoramos para sair dele, que falava exatamente sobre a energia sexual, que nós ainda interpretamos como algo muito material e algo muito instintivo. Mas quando nós olhamos da perspectiva espiritual, essas energias sexuais, na verdade, elas se transformam em energias criativas. Somos nós que vemos como sexuais, pelo fato de nós termos uma visão limitada. Mas nós temos no plano espiritual a energia criativa. E essa energia criativa também vai potencializar os nossos sentimentos, a nossa capacidade de criação, a nossa capacidade de geração de ideias e tudo mais. Então, quando nós falamos em energias sexuais, nós falamos daquilo que está ligado à nossa faixa evolutiva. Mas espiritualmente está muito acima disso, está muito mais elevado que isso. A Cindizinha colocou: às vezes dá para perceber que as energias não são nada sutis, né? Principalmente quando estamos envolvidos nas emoções, sejam felizes ou infelizes. Nosso peito somatiza na hora, né? Então é aquela dor de cabeça quando nós estamos assim com uma tensão muito forte também, dá aquela dor de cabeça. Mas por quê? A dor de cabeça não nasce porque o corpo produz, é porque o nosso corpo ele acaba sendo induzido pela força da mente e pela força das emoções e acaba refletindo. Por isso que a gente vê que o nosso corpo físico ele somatiza rapidamente essas energias, transformando nessas reações fisiológicas. É muito interessante.
A Tatiana colocou, né, olha essa matéria da revista super interessante, né, frio, raiva e cansaço. 15 sensações e onde elas se manifestam no corpo. Cientistas finlandeses perguntam a 1000 pessoas, né, em qual parte do corpo elas sentem determinadas coisas. É o início, né? Por isso que é colocado para nós. Nós veremos um pouco mais aqui no livro Evolução em Dois Mundos, que André Luiz ele traz para nós dizendo que os nossos médicos, né, a nossa medicina, ainda se encontra muito aquém do conhecimento que é trazido para nós do corpo perispiritual. E, consequentemente, né, falar sobre assim, a geração de emoções. E aí que nós encontramos, né, nós falávamos até sobre isso ontem, estudando o livro dos Espíritos, quando eu comentei com vocês sobre a ideia da materialidade, a ideia da descrença na existência do elemento espiritual. Então é colocado para nós, né, por exemplo, que, como eu li para vocês naquele artigo, dizendo daquele ateu que nós falamos sobre a morte na visão de várias religiões, ele falava que a consciência é a manifestação das células, dos órgãos e dos sistemas. E quando esses órgãos, sistemas e células deixam de existir, a consciência se apaga. E aí então a gente começa a perceber as reações que o nosso corpo físico apresenta no momento em que nós, como seres extracorpóreos, estimulamos essas energias. Então eles podem até dizer, não, é assim mesmo que funciona, mas são teorias, podemos dizer até sistemas, né, como Kardec gosta de usar esse nome, são sistemas tão precários, tão frágeis, que basta nós analisarmos o cotidiano, a forma como nós nos manifestamos, que nós vemos que não dá para dizer que você é simplesmente matéria, que existe muito mais do que matéria, com algo muito mais intenso. O Hermes colocou, costumamos estudar 5 sentidos, mas na verdade tem cerca de 25. Hermes, eu diria que são muito mais, né? Porque conforme o espírito vai se sutilizando, ele vai tendo percepções cada vez mais profundas. Então nós temos os 5 que são os mais grosseiros, podemos dizer assim. Mas depois nós vamos ali chegando, né, numa condição mais sutil e tendo percepções cada vez mais profundas. Cidizinha colocou, ontem passei boa parte do dia com um aperto no peito, daí à noite conversei com uma amiga e em poucos minutos depois me dei conta que não estava sentindo mais nada, né? Porque simplesmente a mente transforma, né? Por isso que hoje nós temos, né, a nossa psicologia que faz, né, esse trabalho, né, de autoanálise, de autoconhecimento e tudo mais. Nós vemos a importância dela, mas como ela é subutilizada. Como ela é subutilizada. Porque hoje nós temos os terapeutas que usam técnicas relacionadas com o conhecimento do mundo material. Imaginemos quando você tem um conhecimento do elemento espiritual. Basta ler, por exemplo, a série psicológica de Joana de Ângeles, como é complexo você analisar o indivíduo por aquilo que ele sente, por aquilo que ele produz, as suas experiências do passado que ficam acumuladas. Se todos os psicólogos tivessem uma matéria na faculdade acrescentando obras de Joana de Ângeles, nós teríamos ali a visão muito mais transcendental e não simplesmente material. Porque você vê o indivíduo nos conflitos dele, você pergunta, como é a sua vida? Ele vai contar, olha, eu brigo na minha casa, eu tenho problema no meu trabalho, eu não consigo me encontrar na vida e tudo mais, mas se nós pensarmos que nós somos seres milenares, que toda essa bagagem vai se acumulando encarnação após encarnação, para culminar nesse momento que nós estamos agora, e as nossas ciências, essas nossas, o conhecimento, né, técnico que nós temos dos indivíduos hoje, como é o caso da psicologia, se resume apenas no hoje, tentando encontrar a causa e tentando encontrar a solução no hoje, desprezando tudo isso, nós vemos como essas nossas ciências ainda são subutilizadas. E quando nós chegamos no plano espiritual, tivemos a oportunidade de ter um conhecimento um pouquinho mais amplo a respeito disso, de você olhar para o indivíduo e perguntar, não é como você se sente hoje, como você vem se sentindo nas suas últimas existências, para chegar até esse momento que a gente está vivendo agora. André colocou, estamos num período muito difícil, onde as pessoas estão apresentando sintomas fortes de ansiedade, pânico, dores no corpo, tremores, né?
frio intenso, e com uma conversa e um relaxamento melhoram, né? Pois é, então a gente vê o efeito, né, da palavra sobre os indivíduos, né? O planejamento para a reencarnação deve ser algo assim descritível. De fato, né, Elcio, a gente lê que o indivíduo vai reencarnar, ele vai lá para o centro de reencarnação, e aí então ele vai ligando no corpo físico e tudo mais, a gente não imagina a complexidade de um planejamento. Deve ser uma coisa realmente maravilhosa. E a Chaconete colocou, né, o mundo material é concreto, tem sempre uma explicação lógica, o espiritual muito enigmático, difícil de ser entendido porque nós ainda não valorizamos a própria existência do espírito, né? Vamos lá então, pessoal. Rapidamente aqui, vamos lá. Continuando aqui que eu falei para vocês, né? Gástrico genésico. O instrutor fez uma pausa de repouso e prosseguiu. Não podemos esquecer, porém, que o nosso veículo sutil, tanto quanto o corpo de carne, é criação mental no caminho evolutivo, tecido com recursos tomados transitoriamente por nós mesmos aos celeiros do universo, vaso de que nos utilizamos para ambientar em nossa individualidade eterna a divina luz da sublimação, com que nos cabe demandar as esferas do espírito puro. Ou seja, né, ele diz que nós assimilamos desse ambiente que nós estamos agora os fluidos para constituir esse organismo, mas que a tendência é que conforme nós vamos evoluindo moralmente e intelectualmente, nós vamos também transformando a qualidade desses fluidos. Isso nós já aprendemos, né, que nós absorvemos os fluidos do ambiente onde nós nos encontramos. Por isso, mais uma vez, ele diz assim: não podemos olvidar, porém, que o nosso veículo sutil, tanto quanto o corpo de carne, é criação mental no caminho evolutivo, ou seja, nós produzimos o nosso corpo de acordo com o equilíbrio. Nós vimos isso ontem também, estudando lá no Livro dos Espíritos, dizendo que a mente saudável produz um corpo saudável, uma mente desequilibrada produz um corpo desequilibrado. O indivíduo que reencarna, por exemplo, trazendo ali uma série de dificuldades, limitações, desequilíbrios, problemas que ele causa no seu corpo físico, é resultado de uma mente desequilibrada. E ele diz ainda, tecido com recursos tomados transitoriamente por nós mesmos aos celeiros do universo. O que são esses celeiros do universo? São os fluidos dispersos pelo universo todo, que nós absorvemos e formamos, né, e moldamos para a nossa interação com esse mundo. Vaso de que nos utilizamos para ambientar em nossa individualidade eterna a luz divina de sublimação, absorvendo essas energias para nos impulsionar para o nosso crescimento, com que nos cabe demandar as esferas do espírito puro. Tudo é trabalho da mente no espaço e no tempo, a valer-se de milhares de formas a fim de purificar-se e santificar-se para a glória divina. Depois aqui ele vai dar sequência, né, na história do menino Júlio, né, que ele vai contando para ele e tudo mais. Muito bem, feita essa recapitulação, porque não é nem introdução, né, é recapitulação que nós estamos estudando. Então eu lembrei desse trecho, achei que valia a pena a gente fazer essa retrospectiva, porque agora vai começar a entrar também aqui as orientações de André Luiz, aqui no livro O Céu, aqui no livro Evolução em Dois Mundos. Nós falamos no nosso estudo anterior, no início do capítulo 2, corpo espiritual, retrato do corpo mental. Né? Esse retrato do corpo mental, então nós vimos, né, que para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete. Tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Então a mente molda o perispírito e o perispírito molda o corpo físico, e não o contrário. Então já vimos esse trecho todo, né? Centros vitais, vamos a ele então. Estudado no plano em que nos encontramos, na posição de criaturas encarnadas, o corpo espiritual, ou psicossoma, é assim o veículo físico
relativamente definido pela ciência humana com os centros vitais que essa mesma ciência, por enquanto, não pode perquirir e reconhecer. Então é isso que eu estava querendo dizer para você, eu confundi o dia e confundi o livro, mas é aqui que ele comenta sobre isso, né? Que essa mesma ciência humana, por enquanto, não pode perquirir e reconhecer, quer dizer, não pode investigar e reconhecer, porque tudo é focado no corpo material. Você pega ali um cadáver, você disseca esse cadáver, consegue entender ali as suas partes, através de exames, experiências, observações, você entende relativamente o funcionamento dele, mas no que diz respeito a esse corpo espiritual, as nossas ciências ignoram completamente. Nós temos hoje, né, pseudociências, nós temos ali grupos que fazem esses estudos, né, como nós mesmos estamos fazendo agora, tentando entender esse corpo fluídico, esses centros vitais, chamados, né, popularmente como chakras, isso porque é uma expressão utilizada, né, entre os hindus, se eu não me engano. Então, enfim, são tentativas que nós falamos desses centros de força, desses centros vitais. Mas as nossas ciências ignoram completamente. Ignoram tanto no sentido de não conhecerem, como ignoram como falta de interesse em conhecerem. Nele possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência nos círculos de ação em que nos demoramos. Recursos esses adquiridos vagarosamente pelo ser, e milênios de esforço e recapitulação nos múltiplos setores da evolução anímica. Aqui, quando ele fala, é muito interessante a gente ver as colocações de André Luiz, que geralmente nós passamos assim, sem sequer dar atenção devida àquilo que ele está colocando, né? Quando ele fala aquilo que nós adquirimos vagarosamente em milênios de esforço e recapitulação, ou seja, é o esforço para poder agir e criar, e ao mesmo tempo a recapitulação, lembrando com as ligações com as nossas experiências anteriores, nos múltiplos setores da evolução anímica, da evolução da alma. Quais seriam esses múltiplos setores? Não sei. Não li tudo do outro, Andréia? Deixa eu ver aqui. Não, li sim. Li na segunda-feira. Não, eu peguei aqui retrato do corpo mental, Andréia, que nós lemos na segunda-feira. Eu só li o primeiro parágrafo, que a gente já tinha visto o resto. Aí eu passei direto aqui para os centros vitais, que é o ponto que a gente ia começar hoje. Tá? Então estava certinho. Nós paramos nesse trecho mesmo na segunda-feira. Então eu já vim direto para cá porque é aqui que a gente vai começar. Belezinha, obrigado. Então ele diz assim para nós, né, nesses múltiplos setores da evolução anímica. Quais seriam esses múltiplos setores? Talvez o tempo, o espaço, as experiências que nós vivemos, ou seja, não dá para a gente definir que múltiplos setores seriam esses que promovem a evolução anímica. Evolução da alma. É assim que, regendo a atividade funcional dos órgãos relacionados pela fisiologia terrena, foi que nós vimos lá em cima, entre a terra e o céu, a relação entre o nosso corpo físico e o corpo perispiritual, a relação entre esses centros vitais e os órgãos do nosso corpo. Então, é assim que, regendo a atividade funcional, esses centros de forças que regem o funcionamento do nosso corpo. Então, o indivíduo que tem, por exemplo, um problema hepático, um problema gástrico, um problema cardíaco, neurológico, respiratório, seja lá qual for o funcionamento dele, nós temos o que então? É a mente que desequilibra esses centros de forças, e esses centros de forças desequilibram os nossos órgãos. Ao mesmo tempo, é a mente que, equilibrada, equilibra esses centros de força, que por sua vez curam o corpo físico. Então a cura e a autocura, porque a cura vem de fora, a autocura é promovida pelo indivíduo.
Assim como nós temos o equilíbrio e o equilíbrio exterior, o desequilíbrio exterior e o desequilíbrio interior também é causado pelo próprio indivíduo ou pela influência que ele recebe do mundo exterior. Então é aí que nós percebemos essa regência que esses centros produzem no nosso corpo físico, a importância disso tudo. Então diz assim para nós: é assim que, regendo a atividade funcional dos órgãos relacionados pela fisiologia terrena, nele identificamos o centro coronário, instalado na região central do cérebro, sede da mente, centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada nas cintas de aprendizado que lhe corresponde no abrigo planetário. Então, quer dizer, toda essa regência de cada uma dessas ações, do nosso posicionamento no mundo, da forma como nós nos desenvolvemos nessa trajetória, tudo parte exatamente desse centro coronário. Recebemos as inspirações e agimos. Mas ele coloca também aqui interessante, né? Nas cintas de aprendizado que lhe corresponde no abrigo planetário. Então cada espírito vai ali agir dentro daquele campo de ação com o qual ele tem afinidade. Então ele pode se desenvolver, ou pelo menos percorrer aquele caminho em que ele ainda vive instintivamente, procurando ali a satisfação dos seus prazeres imediatos, né? Porque é muito curioso, se nós fizermos uma relação entre a vida humana e a vida animal, lembrando que os humanos, né, o espírito humano, ou o espírito hominal, como também é chamado, nada mais é do que a evolução dos seres dos reinos inferiores, nós percebemos que da mesma forma que os animais vivem apenas para a satisfação das suas necessidades imediatas, se você assistir a um documentário, que foi o que nós fizemos naquela época, né, quando estudamos os 3 reinos do Livro dos Espíritos, o último capítulo do 2º livro, nós vimos naqueles documentários que eu passava para vocês, nos comentários que eu fazia e tudo mais, analisando, por exemplo, os animais selvagens. Então, documentários, né, feitos nos diversos ambientes naturais do mundo, né? Então nós vimos, por exemplo, aquele leão que fica deitado ali tomando aquele sol, aquela gazela comendo ali a sua grama, aquele chimpanzé comendo a fruta lá em cima. A preocupação desses animais era apenas ali, viver aquele momento. Eles não eram capazes, por exemplo, de planejar o futuro. Ele não pode dizer assim, bom, amanhã eu vou ficar daquele lugar porque amanhã eu acho que eu vou encontrar alguma coisa interessante. Não, ele está ali, ele encontra naquele momento a oportunidade que ele precisa. E é muito curioso que quando nós percebemos os seres humanos, quando vivem ainda nesse estágio evolutivo primitivo, como nós vivemos aqui no nosso mundo, nós percebemos que nós vivemos também em torno da satisfação imediata das nossas necessidades. Então eu vivo dia após dia tentando ali viver bem. Eu vou me alimentar, eu vou me relacionar, eu vou praticar alguma atividade que seja benéfica ou maléfica, não importa. O que importa é que para mim é boa. Eu não penso como um espírito imortal. Nós não pensamos assim, agora nós estamos começando a despertar para isso, né? De você pensar assim, bom, eu estou vivendo aqui nesse mundo com todas as minhas atividades, com todas as minhas responsabilidades e compromissos, mas eu tenho que entender que tudo aquilo que eu faço agora vai refletir no meu destino. Então eu vou começar a disciplinar, a me educar espiritualmente para que eu possa, para tudo aquilo que eu fizer, ter sempre um resultado construtivo na minha evolução. Então pensar dessa forma pode parecer uma coisa muito zen, uma coisa que vai muito além da nossa realidade, mas nós vivemos, mesmo nós que somos estudantes, nós vivemos assim oscilando entre aquilo que eu quero nesse momento e de vez em quando eu penso como espírito imortal. É por isso que nós vamos tendo sempre essas surpresas na nossa vida, porque nós agimos mais ou menos como aqueles animais. Então, por exemplo, eu vou me relacionar com alguém. Eu quero saber se no momento em que eu estou me relacionando com aquela pessoa, se a relação é prazerosa ou não. Eu não penso, por exemplo, assim, se eu fizer alguma coisa, eu terei que responder no tribunal da minha consciência no futuro.
Eu quero saber assim, olha, vamos nos casar, por exemplo, né? A gente vê muito isso na atualidade. Vamos nos casar e a gente vai ver o que vai dar. Daqui a alguns anos a gente vê se o casamento deu certo ou não. Ou seja, eu estou preocupado com agora. Enquanto a gente estiver vivendo bem, tudo bem. Se por acaso não deu errado, não deu certo, desmancha e faz de novo. Então nós somos muito imediatistas. Nós queremos que as coisas vão acontecendo agora. Então esse planejamento que nós fazemos em termos de evolução moral é algo muito raro, é algo muito pequeno ainda na nossa condição atual, por falta de entendimento. Por isso que nós vamos vivendo esses instintos do dia a dia, causa e efeito que nós vamos vivendo, aprendendo cada vez mais a despertar a nossa consciência. Conforme ela vai despertando, a gente vai mudando a nossa conduta diante da vida. Ela se colocou, né, se conseguirmos essa assimilação das coisas, conseguiremos esse equilíbrio, né? Todos conseguiremos um dia, uns mais cedo, outros mais tarde, né? Mas a regra do jogo está aberta para nós, né? Dudu colocou, né, acho que até esses animais nem pensavam que poderiam ser presas, né? Acontecia simplesmente assim. Era o dia a dia, nós somos assim. Nós não somos presas das situações que nós vamos vivendo. Nós criamos uma situação, essa situação traz um resultado negativo, a gente fala, poxa vida, mas que azar. Aí Kardec lembra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, falando sobre as causas atuais, né, das nossas aflições. Aí se você voltar um pouquinho e buscar a causa daquele problema, você vai dizer, poxa, se eu não tivesse feito aquilo, não teria acontecido isso, mas a gente não pensa assim. Como eu sempre brinco com vocês, né, aquela ideia do jogo de xadrez, porque para quem joga xadrez sabe como é que funciona, né? Você vai fazendo um planejamento das suas jogadas. Então você analisa assim, bom, se eu fizer isso, o adversário vai fazer aquilo, mas depois eu vou fazer tal coisa e talvez ele responda daquela forma. Então nós vamos antecipando as situações, tentando ali encontrar todas as variáveis que podem acontecer naquela jogada. Mas na vida nós não fazemos assim. Nós agimos de sopetão, a vida traz um resultado negativo, a gente fala, poxa, eu não sou feliz, eu não tive sorte. Não é uma questão de sorte, na verdade é uma questão de impulso, que nós somos ainda impulsivos. Dudu colocou também, né, tirando alguns animais, né, como macacos, elefantes, alguns mais que mostram um pouco de sua inteligência, né, mas aquela inteligência também voltada para a sua própria sobrevivência, né, uma inteligência restrita às suas necessidades. Se colocou, né, por isso mesmo, por isso a reencarnação, né, o aprendizado para alguns é mais rápido, outros com gotas homeopáticas, né, de fato. E continua aqui para nós, vamos lá. Então diz aqui para nós, então, seguidamente, tá. O centro coronário supervisiona os outros centros vitais que lhe obedecem ao impulso procedente do espírito, assim como as peças secundinas de uma usina respondem ao comando da peça motor, de que se serve o tirocínio do homem para concatená-las e dirigi-las. Então nós vamos aqui para o nosso, deixa eu ver aqui, para o nosso elucidário, que não tem a palavra tirocínio, né? Mas então aí, rapidamente aqui então, deixa eu ver. Tirocínio. Que é o primeiro ensino, né? O primeiro aprendizado, que é a definição aqui do dicionário. Então ele coloca aqui de novo, né? Tudo é trabalho da mente no espaço e no tempo, a valer-se de milhares de formas. Não, não é aqui em cima. Não é esse livro. É aqui. Isso. Então o centro coronário supervisiona ainda os outros centros vitais que lhe obedecem ao impulso procedente do espírito, assim como as peças secundinas de uma usina respondem ao comando da peça motor, de que se serve o tirocínio do homem para concatená-las e dirigi-las. Então, esse aprendizado inicial começa então com essa força inicial do centro coronário, que depois então vai estimulando os demais centros vitais.
Deixa eu ver aqui, a Cindizinha colocou em cima: o pior é que às vezes a gente culpa o adversário e esquece que a derrota no jogo aconteceu em grande parte por causa do movimento que demos às nossas peças, né? E de fato é assim. De fato é assim. Mas só se desilude quem se ilude, né? Com o passar do tempo a gente vai acordando. Vamos lá, seguindo. Desses centros secundários entrelaçados no psicossoma, lembrando que psicossoma é o corpo espiritual, né? Então nós temos um centro principal e temos esses centros secundários entrelaçados no psicossoma e consequentemente no corpo físico por redes plexiformes. Essas redes plexiformes, aqui no elucidário ele traz assim para nós: plexiforme em forma de plexo, que é o entrelaçamento de ramificações nervosas. Então nós temos ali toda uma rede de canais entrelaçados e conectados entre si, que da mesma forma tem no corpo perispiritual e também no corpo físico. Então ele coloca, né? Consequentemente no corpo físico, por redes plexiformes, destacamos o centro cerebral contíguo ao coronário. Lembro que o centro cerebral, também chamado de frontal, né? Com influência decisiva sobre os demais, governando o córtice encefálico, córtice é essa capa, né, essa casca do encéfalo, né, na sustentação dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endocrínicas e administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células efetoras. Então o centro cerebral, como nós vimos aqui, ele atua então no controle de toda essa parte endocrínica, né? Ou seja, a produção de hormônios que rege o nosso corpo. Lembrando que os hormônios são fundamentais para o funcionamento do nosso corpo e também até mesmo pelas reações que nós temos. Então, uma explosão de raiva, o medo, o susto, uma sensação prazerosa, uma sensação de angústia, de depressão, tudo relacionado com o hormônio. E isso é importante, por isso que nós falamos que o estudo desses centros vitais, quando se faz um curso de passes, é fundamental, porque o passista vai conseguir entender qual é a necessidade que o indivíduo tem e de que forma que ele vai estimular. Porque, na verdade, o passista, ele não é, por exemplo, como sendo alguém que simplesmente recebe um comando. Eu vou dizer assim: olha, fulano, você vai fazer a seguinte aplicação nele. Você vai aplicar nisso, nisso, nisso. E o passista, na verdade, vai ver, né, qual é a situação que você está vivendo. Ah, eu estou vivendo uma angústia muito grande que eu estou sentindo. Então, de que forma que você pode colaborar para que, estimulando esses centros vitais, aquele indivíduo consiga se recuperar? É exatamente através desse conhecimento, porque do contrário, você vai ser simplesmente uma máquina distribuindo fluidos que sim, vai ter o lado positivo, porque você vai fazer ali aquela transfusão de fluidos para que o indivíduo se restabeleça, mas você vai ser muito mais efetivo se você souber exatamente o que você vai concentrar e em que centro você vai concentrar essas energias. Flávio colocou, né, nosso corpo é uma grande usina de energias com várias reações eletroquímicas, mantendo o funcionamento de todos os órgãos, né, e aí entra também, né, Flávio, que o estímulo da mente nesses centros de força também tem essa resposta no corpo físico, nessa usina de forças. Porque a gente pode colocar assim que a usina ele é uma máquina, mas a gente lembra que para que aquela máquina possa funcionar, você tem um centro de inteligência naquela empresa, naquela usina, onde você tem ali o controle, né, dos engenheiros, dos programadores, das máquinas, que você vai dizer como aquelas turbinas vão funcionar, com que velocidade, durante quanto tempo, qual a intensidade, que tipo de energia, qual é a intensidade de energia que está sendo produzida. Então, o motor da usina por si só é uma máquina que gira. Mas de que forma que ela vai girar? Qual é o objetivo dela girar? Quem vai dizer isso é esse centro de inteligência.
o Hermes colocou, né, tem que conhecer algo sobre o corpo humano e suas funções, né? Então o pessoal fala assim, eu sou médium passista, eu vou lá e dou passe nele, sem saber exatamente da importância dessa carga de conhecimento que ele precisa assimilar. Porque do contrário ele vai ser simplesmente ali um repetidor. O Elcio colocou, né, um médium de cura, né, distribui as energias e concentra em uns e dispersa ali na frente, né? Então não apenas saber o que fazer, como saber exatamente qual a responsabilidade que ele tem. Porque é ele que também, nessa transfusão de energias, é ele que vai dar qualidade para a energia que ele está transfundindo no paciente. Certa ocasião, dando explicações sobre o passe, né, comprei um mapa do corpo humano, né, e suas funções. Né, na semana seguinte levaram o meu mapa. Né, tá certo. Exatamente, nossa mente é o centro de comando e controle. Se colocou passista, tenta auxiliar esse motor, dependendo daquele que está recebendo aquela energia. Né? Por isso que nós temos ali a cura e a autocura. Né? A cura é quando você recebe de fora. E o passista, por exemplo, nesse caso, assim como o médico também, e outros terapeutas, você vai oferecer recursos para que o outro possa se curar. E o indivíduo que tem autocura, né, aquele que vai se curar, é ele que tem essa capacidade. Né? E da mesma forma também, né, Elcio, porque você precisa saber aplicar o passe e saber receber o passe. Porque é muito importante também numa instituição que você faça aquele atendimento prévio com o paciente para que ele possa se preparar mentalmente para receber essa ajuda. Porque geralmente o que acontece é assim, o indivíduo vai para tomar um passe, por exemplo, e ele fica numa condição absolutamente passiva, deixando a cargo do médium o trabalho de curá-lo. Aí vocês se lembram, né, que as pessoas dizem assim, olha, fique em prece enquanto nós fazemos a aplicação. Que é uma forma de você pelo menos neutralizar qualquer resistência que aquele paciente tenha naquele momento. Agora, quando você instrui, olha, foque exatamente nesse centro que você está precisando, foque exatamente naquela necessidade que você tem, que você vai absorver isso com muito mais facilidade. E você deixa de ser um instrumento passivo e se torna, embora receptivo, um instrumento ativo para essa recepção. André colocou, né, lembrei do Jacomelo, né, ele está fazendo muitas lives falando sobre esse assunto. Né, e aquilo que eu sempre falo para vocês, né, que nós temos hoje grandes especialistas dentro do meio espírita, aquele que tem um grande conhecimento da mediunidade, aquele que tem um grande conhecimento de temas do Evangelho, assim como temos também aqueles grandes conhecedores, por exemplo, do passe. E é importante a gente ouvir esses especialistas porque eles estudam muito para isso. Eles podem não ter o conhecimento perfeito, porque, como eu falei para vocês, nós estamos estudando o abstrato a partir de informações teóricas. E, eventualmente, nós encontramos ali a prática. Mas, certamente, aqueles que se dedicam a esses estudos têm um conhecimento muito maior e vale a pena acompanhar esse conhecimento todo. O melhor livro sobre passe, né, que conheço é exatamente o livro Passes, de Jacomelo. Né? Então ele é o cara nesse momento para nós. Então, avançando um pouco mais aqui para a gente fechar o nosso estudo. Que eu li, Agora a gente vai entrar aqui no centro laríngeo. Deixa eu ver aqui nosso tempo. Avançando então rapidinho aqui. O centro laríngeo, controlando notadamente a respiração e a fonação. Então ele só fala isso sobre o centro laríngeo, mas dá para a gente perceber então, né, que esse centro laríngeo que nós vimos aqui, ele tem essa responsabilidade da deglutição, da fala, da respiração, todo essa região da laringe, né, que é a região da garganta, que nós localizamos, né, ele tem toda essa responsabilidade de controlar toda essa estrutura responsável pela fala, pela respiração e pela deglutição. Depois ele coloca centro cardíaco, dirigindo a emotividade e a circulação das forças de base. Então essas forças de base, lembrando, né, que quando nós falamos circulação das forças de base, nós podemos imaginar a carga fluídica e energética que as nossas células, né, que percorrem pelo nosso sangue. Temos ali as nossas hemácias, temos o plasma. Quando nós olhamos isso, vemos você tira, por exemplo, ali, você coletou um pouco de sangue
num hemocentro. Aí eles vão pegar aquela bolsa de sangue e vão processá-la, separar, por exemplo, né, as hemácias do plasma, e você vai ver ali as duas substâncias separadas. Mas nós não somos capazes de ver a energia impregnada nesses fluidos. Eu me lembro de ter visto um filme, se eu não me engano, o filme falava sobre vampiros, né? É um filme assim, ficção e tudo mais, mas falava de vampiros, e era muito interessante que o vampiro, quando ele olhava, só para ilustrar, né? O vampiro, quando ele olhava para o sangue de uma vítima, ele não via apenas a energia, o sangue em si, a matéria. Ele via uma luz que irradiava daquela substância. Porque ele via, nesse filme que eu assisti, ele via a força vital que tinha naquele sangue. E não simplesmente aquela matéria, embora viva, mas apenas matéria. Pense na seguinte situação, só para poder ilustrar. Nós, como espíritos desencarnados, na mesma condição de André Luiz, como sendo observador, estudante, estudioso e tudo mais, se nós fôssemos a um hemocentro e víssemos ali uma pessoa doando sangue, e nós, com essa visão espiritual, víssemos o sangue saindo do corpo dela e ficando concentrado naquela bolsa. Dá para a gente imaginar a energia que irradia daquela bolsa. Porque nós estamos vendo ali também essas energias impregnadas no perispírito, que afetam o nosso corpo físico, que traz essa força vital, essa energia vital impregnada nessa matéria, que é algo bem interessante da gente analisar. Então, quando nós falamos do cardíaco, ele trabalha com essa parte da circulação e das emoções, mas também vê todas essas energias que percorrem o nosso corpo. Avançando para finalizarmos. Finalizamos mais ou menos, né? Porque cada vez que eu penso aqui tem mais coisa para falar. O centro esplênico, determinando todas as atividades em que se exprime o sistema hemático dentro das variações de meio e volume sanguíneo. Então o esplênico, né, nessa região aqui do baço, como nós vimos, né, fala desse sistema hemático, né, produção ali dos glóbulos brancos, né, que a gente tem. Essa parte de variações de meio e volume sanguíneo. O centro gástrico, responsabilizando-se pela digestão e absorção dos alimentos densos ou menos densos que de qualquer modo representam concentrados fluídicos penetrando-nos a organização. Agora aqui a Andréa vai adorar essa, né? Porque a gente vê aqui que não basta você apenas se alimentar. Você tem que saber exatamente da qualidade do seu alimento. Porque como nós vimos aqui, alimentos densos ou menos densos que, de qualquer modo, representam concentrados fluídicos penetrando-nos a organização. Qual é exatamente a qualidade desse concentrado fluídico que nós estamos absorvendo com a alimentação que nós temos? Então nós vemos hoje um estilo de vida que fala sobre o tipo de alimento que você ingere, o tipo de substância que você absorve no seu organismo e tudo mais. Na verdade, nós falamos dessa parte nutricional do alimento, que você está comendo ali verduras, comendo legumes, comendo proteína animal, proteína vegetal, proteína disso, aquilo, vitaminas e outras tantos nutrientes, né? Que na verdade nós estamos falando também de fluidos que estão sendo absorvidos. Então significa que uma alimentação saudável significa fluidos de qualidade que nosso organismo está absorvendo. Se você ingere alimentos que são nocivos, alimentos cheios de condimentos, alimentos que trazem toxinas, substâncias que nós ingerimos, nós estamos também fazendo com que o nosso corpo perispiritual absorva essas energias, esses fluidos tóxicos que vão desequilibrar o nosso organismo. Então o dia que a especialidade de nutrição, então nutricionistas, nutrólogos, né, que começarem então a ter uma compreensão maior da real importância da alimentação que nós ingerimos,
aí então nós teremos ali um resultado significativo na sustentação do nosso organismo em termos de saúde. Porque grande parte dos desequilíbrios que nós vivenciamos acaba sendo exatamente ali, né, do tipo de alimentação que nós ingerimos. O Flávio colocou, né, tem ou tinha um programa, você é o que você come, né, era de assustar quando separavam os elementos em alimentação dita normal em países como Estados Unidos e Reino Unido, né. Mas ainda assim fica no campo da matéria, né, Flávio, porque você percebe, por exemplo, que você tem um desequilíbrio gástrico quando você come um alimento que é muito pesado, um alimento que tem muito tempero, que tem muitos condimentos e tudo mais. Mas para você sentir esse desequilíbrio gástrico, que é alguma coisa mais grosseira, para afetar realmente o seu organismo, você imagina o que aconteceu já com o seu perispírito, que é influenciado por esses fluidos de um modo muito mais sutil. Então, para você ter uma gastrite, significa que o seu centro gástrico já se encontra ali com um turbilhão, né? Existe ali um redemoinho de energias desequilibradas que você só vai sentir quando afetar seu corpo físico. Mas perispiritualmente você já está em desequilíbrio. E para finalizarmos, ele diz aqui: e o centro genésico, guiando a modelagem de novas formas entre homens ou o estabelecimento de estímulos criadores com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. Acabando já aqui, Elcio, vai com Deus. Então vimos aqui que formas entre homens, essa modelagem de novas formas, significa a criação de novos organismos, né? Ou seja, né, a gravidez, a geração de um novo corpo. Mas também o estabelecimento de estímulos criadores. E aí então, o trabalho, a associação, essa associação significa o modo como nós nos relacionamos com as pessoas. Nós entendemos ainda uma ligação sexual entre as pessoas apenas de uma forma passional. Mas, na verdade, os indivíduos que se relacionam dentro de um objetivo, como nós estudamos, né, falando ali do próprio André Luiz também no outro livro que ele falou para nós, que você precisa, por exemplo, né, se você se associa num grupo de colaboradores por um trabalho nobre, nós vemos essa energia criativa em plena atividade. Porque ela cria não apenas a harmonia entre as pessoas, mas um impulso criativo também. E a realização entre as almas é a relação afetiva entre elas. Para nós, a relação entre duas pessoas tem apenas uma conotação sexual, mas na verdade essa mesma energia criadora que cria esse sentimento afetivo é dentro da nossa família, no nosso grupo de amigos, na nossa sociedade. Então nós estamos ainda olhando de modo tão superficial esse tema, né? E esse tema ele acaba sendo tão mais complexo do que isso, mas já é um começo. Nós estamos dando ali o primeiro passo. Com o passar do tempo a gente vai conseguir se aprofundar um pouco mais. Meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje. Nós paramos aqui então no